Vamos fazer um vlog temático de Halloween? Oi, gente, aqui é a Raíssa. Hoje eu vou começar um vlog temático aqui. Eu tô de chapéu de bruxa só pra marcar a data e porque eu não tive nenhuma festa à fantasia esse ano pra poder usar esse chapéu, tá? Então decidi usar ele aqui com vocês mesmo. Mas eu vou ler livros aí de suspense e terror. Então a TBR desse vlog é a seguinte: segundo volume da série O Sete, do André Bianco. O primeiro, que é o 7, eu li ano passado. Uma Mulher na Escuridão, do Charles Downie, que também parece que começa uma série dele. O Vale dos Mortos e Os Cinco Porquinhos, da Agatha Christie. Se sobrar tempo, eu vou ler o segundo livro dessa série do Charles Downie, que é Nunca Saia Sozinho. Mas só se sobrar tempo mesmo. Então é isso, nos próximos takes aí vocês vão ver as minhas impressões sobre cada um desses livros e fica aqui de curiosidade, eu vou ouvir todos esses livros, porque eu vi que no Storytel, que é a plataforma que eu tô usando atualmente pra ouvir audiobooks, eles não estão me patrocinando, tá, gente? Nem parceria, nem nada. Adoraria, mas não é, tá? Eu uso já há bastante tempo. Tem lá muitos livros de suspense, terror, mistério. Eu falei, vou ouvir, né, pra também ajudar aí a minha meta de leitura, ler algumas coisas diferentes, que são, né, principalmente livros de suspense e policiais. Eu não leio tanto, realmente preciso dessas coisas pra eu poder ler. Então é isso que vocês vão ver aí, as minhas impressões a partir dos próximos takes. Então aproveitem aí o vídeo. Gente, terminei de ler Sétimo. Primeiro de tudo, se a câmera estiver balançando um pouco, vocês relevem que eu tô sem tripé aqui, tá? Eu tô segurando o celular do jeito que dá. Então, eu já tinha lido o primeiro livro, que é o 7, né? E parece que o 7 começa toda uma série aí vampiresca do André Bianco, né? Que fez muito sucesso aí na década de 90, quando esses livros começaram a ser publicados. E eu acho que o 7 começa uma primeira trilogia, e aí depois tem o Turno da Noite, então assim, é todo um esquema de pirâmide brasileiro vampiresco, tá? E aí são histórias no primeiro livro, o 7, eles acham esses vampiros em caixões de metal numa caravela que tá no litoral brasileiro. Na verdade, no sul do país, uma cidade chamada Amarração. Não pesquisei para saber se essa cidade existe. Se ela existe mesmo, me conta aqui embaixo nos comentários. Imagino que sim, porque se passa no nosso mundo mesmo, tá? O que o André Bianco inventou foram os vampiros mesmo. E aí, no primeiro livro, eles acham lá esses vampiros, enfim, são 7. E o pior deles é o 7º, que é o que dá título a esse livro. E tem toda uma questão deles tentando destruir o 7º. E do 7º montando lá o exército dele. E aí é muito interessante como que ele vai escolher as vítimas, né? Vítimas que depois vão integrar o exército dele. Ele começa a atacar os góticos, tá? Então se você é gótico, toma cuidado, tá? E aí, tipo assim, algumas pessoas choram um pouco, mas outras se adaptam super bem, tá? Tem outros vampiros também, por exemplo, o lobo, que é um vampiro que vira lobisomem também. Sim, tem essa mistura aí. Eu achei interessante como que o André Bianco usou essas duas coisas. E aí ele vai aprender sobre os brasileiros assistindo o jogo de futebol. Ele começa a olhar, ele vai para um bar, começa a assistir jogo de futebol, e aí ele vê lá o Raí, ele assusta quando um brasileiro vai comemorar o gol, ele quase cai. É engraçadíssimo, tá? Ele vai tomar cerveja e ele não sabe qual é, e aí ele experimenta a cerveja. Então, assim, essas coisas são muito engraçadas. E ao mesmo tempo também o livro tem um clima sombrio muito interessante, porque começam-se ali a dois exércitos vampirescos se formar, tem caçador de vampiro, tem ali briga entre clãs de vampiros rivais, né? Tem as pessoas que inicialmente acham esses vampiros que querem destruir o 7º e tal. Gente, o braço tá começando a doer, tá? Deixa eu trocar aqui. Então, se meu dedo, porventura, passar em frente à câmera, é porque eu troquei a mão, tá? Ou se estiver fazendo uma sombra, eu acho que tá. Peraí, deixa eu arrumar. Acho que agora deu. Então, assim,
É muito interessante. E tem o clima sombrio, tá? Eu acho que o André Bianco conseguiu usar muito bem os vampiros, conseguiu usar essa atmosfera. Dá pra ver, eu já li Drácula, né? É um dos meus livros favoritos da vida. Dá pra ver que ele bebe muito em Drácula. Assim como em Drácula, a gente tem uma sensualidade desses vampiros, embora no livro Drácula do Bram Stoker isso não aparece tanto, pelo menos nas vezes que eu li, eu não li dessa forma, mas nas adaptações a gente tem isso, tá? Na adaptação do Coppola, tem toda essa sensualidade vampiresca. E o André Bianco usa isso principalmente com as vampiras, né? Que vão, quando elas vão caçar, elas usam o poder de sensualidade delas, a beleza excessiva que a imortalidade deu para elas, que esse novo poder aí deu para elas. E também tem uma tensão nos momentos em que o sétimo ele é mais presente nesse livro do que o Drácula é no próprio livro dele, tá? No livro Drácula de Bram Stoker, o Bram Stoker constrói a tensão no momento quando que o Drácula vai aparecer. Então, assim, ele é o protagonista da história, mas ele não narra ela e ele não aparece nela, tá? Mas a gente fica ali, quer dizer, ele aparece sim, desculpa, mas ele aparece pouco. Tá? Então, assim, ele não conta a própria história, a gente acompanha a perspectiva de outras pessoas dele. E aí a gente fica na tensão de quando ele vai aparecer, e aí ele é mencionado o tempo todo. Já em sétimo, a gente tem o sétimo aparecendo, tá? A gente tem ele com um ponto de vista, mas nos momentos em que ele tá ausente, a gente tem essa tensão, sabe? De quando que ele vai aparecer. E assim, sangue pra tudo quanto é lado, tá? Então, se você tem estômago fraco para livros com muito sangue e com descrições muito vívidas de cabeças rolando e coisas do tipo, né? Sangue, né? Vampiro se alimenta de sangue, então assim, em algum momento esse sangue vai jorrar. Então, né? Então assim, se você tem estômago fraco para isso, talvez convenha ter um pouco de cautela. Quando eu li o primeiro livro, eu comentei que, mesmo sendo um livro mais antigo, eu li acho que ano passado, alguns termos me incomodaram um pouco. A gente ainda tem o uso de alguns termos, mas eu achei que tá bem menos do que em o 7, viu? Mas assim, de modo geral, é um livro muito bom. Pra quem gosta de história de vampiro, eu adoro. Vocês vão super curtir, tá? É uma excelente história de vampiro. O André Bianco escreve muito bem. O terceiro dessa primeira trilogia, que né, eu não sei se são exatamente se é uma trilogia de livros independentes ou se, porque o primeiro livro ele dá a continuação do segundo, mas a forma como o sétimo termina, eu não sei como. Acho que o terceiro que eu tenho que ler é O Senhor da Chuva, mas eu acho que eu não vou ler nesse vlog, tá? Eu não sei se eles são totalmente conectados, mas eu acho que, por exemplo, a trilogia, acho que é a trilogia, O Turno da Noite é uma continuação dessas primeiras histórias, né? Então eu acho que é aí um esquema de pirâmide. Então, assim, vale muito ler. O André Bianco escreve muito bem. Era uma série que eu queria ler desde quando eu era adolescente. Eu lembro que eu olhava para esses livros. Eu queria muito ler e eu estou ouvindo, tá? Tem os audiobooks dos 3 livros, então o 7, o Senhor da Chuva, o 7, sétimo, que foi o que eu li, Senhor da Chuva, né? O 7 eu também já li, mas para esse vlog eu li só sétimo. Tem Senhor da Chuva, que até onde eu vi é o próximo que eu tenho que ler, e tem os 3 de Turno da Noite, tem Bento também, e tem uma história original dele lá pra Storytel, que é Ao Meu Redor, que eu acho que não tem vampiros, pelo menos pelo que eu li da primeira frase que eu li da sinopse, não tem vampiros, mas assim, se você gosta, leia. Eu queria ler já há muito tempo, tava falando isso e esqueci. Desde quando eu era adolescente, então finalmente estou podendo aí ler essa série e assim, é muito boa, tá? Se você gosta de história de vampiro, leia o 7, depois lê sétimo e depois lê Senhor da Chuva. Eu ainda não li, mas é essa a ordem.
tá? Vocês não conseguem ler, tanto que eu fiz uma sinopse meio por alto aqui pra não dar spoiler desse livro pra quem ainda não leu, tipo, o 7, sabe? Pra não dar spoiler. Mas vocês têm que ler o 7 primeiro, tá? Se vocês começarem por sétimo, vocês não vão entender nada, tá? Porque é realmente uma continuação da outra, vocês vão pegar, assim, muitos spoilers. Mas eu tô curiosa pra ver como... Porque, assim, é um livro de vampiros, né? Vampiro se alimenta de sangue, né? A gente já viu várias histórias aí de vampiros vivendo entre humanos, né? Sei lá, vou dar um exemplo. Além de Drácula, né? A gente viu Crepúsculo e tal. Então sempre tem um vampiro que vai se alimentar de sangue de animal. Eu imagino que isso vai aparecer nessas histórias em algum momento. Tem um vampiro que vai ali, cria um familiar. Esse conceito de familiar ainda não apareceu, tá? Ainda não apareceu, eu achei interessante. Não sei se ele vai aparecer em algum momento. Mas eu não sei, em alguns momentos nesse livro eu achei que isso ia sair do controle. Mas ao mesmo tempo também não é interessante, né? Porque se os vampiros saírem se alimentando desenfreadamente, né, e transformando todo mundo em vampiro, uma hora eles vão ficar sem alimento. Então eles precisam ficar ali na miúda, né? Só se alimentando do povo. Mas assim, tô curiosa pra ver os rumos que essas histórias vão tomar, mas eu gostei bastante desse livro, então fica aí a recomendação. Concluí Os Cinco Porquinhos, da Agatha Christie, e é mais um livro do Poirot, né, em que o Poirot é o detetive. E assim, gente, diferente dos outros livros dela que eu li, principalmente os que eu li que tem o Poirot como o detetive principal, né, porque Um Corpo na Biblioteca é uma outra detetive dela e eu não gostei tanto assim, mas eu já li Morte no Nilo e já li Assassinato no Expresso do Oriente. Eu não lembro agora se eu li Os Crimes do ABC também. Eu acho que foram esses que eu li, que também Os Crimes do ABC é com Poirot. Diferente desses outros livros, nesse o Poirot é chamado para investigar um crime que já ocorreu há muitos anos atrás. O que acontece? Um cara morreu e a esposa dele é acusada. Só que no julgamento ela não fala nada, então conclui-se que ela foi a culpada. E ela não fala nada e tal. Anos se passam, a filha do casal, né, procura o Poirot, porque a esposa que foi acusada de matar o marido morreu pouco tempo depois. A filha dos dois procura o Poirot, pedindo para que ele investigue esse caso, né? Porque a mãe dela deixou uma carta para ela falando que era inocente. E ela tem certeza que a mãe é inocente. E ela quer descobrir se a mãe é inocente. E aí o Poirot vai investigar. E aí o livro chama Os Cinco Porquinhos porque são 5 suspeitos, tá? 5 suspeitos que estão vivos, tá? Tirando a mãe dela. E aí o Poirot vai investigando essas 5 pessoas. E num determinado momento, todos eles parecem concordar que sim, essa mulher matou o próprio marido. Porque eles brigavam muito e tal. E a gente vai acompanhar ele desenrolando esse caso. Com métodos ainda muito peculiares, porque os métodos do Poirot são bastante peculiares. Mas dessa vez sem provas mais concretas, como a gente viu em outros casos dele, né? Então ele chega à conclusão de se ela matou ou não o marido a partir das conversas que ele tem com quem ainda está vivo, tá? E com as pessoas que são, então, os 5 suspeitos deles, que são esses 5 porquinhos. Assim, é óbvia a resposta, tá? Eu adivinhei na primeira vez do eu acho que pode ser tal pessoa. E aí essa tal pessoa pode ser a esposa mesmo, e o Poirot tá investigando isso e chega à conclusão de que sim, ela realmente matou o marido. Pode ser um desses outros 5, enfim. Mas eu saquei logo quem era, mas aí é que tá. A Agatha Christie brinca com isso, assim. Num determinado momento, o Poirot vai apontar um outro suspeito. Enquanto ele tá anunciando quem cometeu o crime, ele reúne as 5 pessoas, isso inclusive é uma característica dos outros livros da Agatha Christie. Ele reúne essas 5 pessoas para falar. E aí, assim, tem um desvio ali que eu achei bem interessante, essa tentativa da autora de, no último minuto, enganar o leitor. A minha não enganou. Tanto que quando acontece, eu fiquei, quê?
não faz sentido nenhum. Aí ela vai dar uma explicação, você fala, não, pode ser que faça sentido, mas não faz, tá? Eu gostei do caso dos 5 porquinhos. O caso dos 5 porquinhos, não, é os cinco porquinhos. Mas não é o meu livro favorito dela. Eu acho que o meu livro favorito dela até o presente momento segue sendo Morte no Nilo, tá? Que é muito bom. O filme é um pouco cansativo. Eu ainda não assisti o filme de Assassinato no Expresso do Oriente. Inclusive, eu acho que eu já até esqueci o final. Então, eu vou ter que assistir o final do livro. Vou ter que assistir o filme pra poder lembrar. Porque eu não vou ler o livro de novo, né? Por agora. Tem um monte de outras coisas da autora pra ler. Mas é isso. Eu acho que o caso dos 5 porquinhos não... É legal, é o Poirot investigando um crime de um jeito diferente, né? Porque é um crime que já passou. Mas não é um dos melhores dela. Se você nunca leu a autora, eu recomendo que você comece ou por Morte no Nilo ou por Assassinato no Expresso do Oriente, que realmente são os 2 melhores livros dela que eu li até o momento. Inclusive, tem resenha desses 2 livros aqui no canal no mesmo vídeo. Vou deixar a resenha nos cards para quem quiser assistir. Gente, terminei de ler Uma Mulher na Escuridão, do Charlie Donlia, que é o primeiro livro, parece que de uma série dele, sobre a detetive Rory Lane, eu acho que é esse o nome da personagem, agora eu esqueci. E nesse livro, o pai dela morre, começa assim, o pai dela morre, e o pai dela tem um escritório de advocacia. Ela também é advogada, mas ela não advoga já há muitos anos. Ela vai mais na linha de investigação, e ela é aquele tipo de detetive que trabalha meio à parte. Ajuda a polícia, ela tem uma metodologia peculiar e única de trabalhar. Então, né, é bem aquele estereótipo mesmo do detetive como o cara peculiar, ou a mulher no caso, peculiar, que trabalha sozinho, que tem um jeito um pouco, não diferente, mas às vezes diferente assim, às vezes rápido de investigar, sabe? E uma metodologia de trabalho que é dele e que gosta de trabalhar sozinho. Aí o pai dela morre e ela vai lá, né, fechar o escritório de advocacia e dar seguimento ali a todos os processos. O livro, inclusive, tem no começo algumas partes jurídicas, é bem pouquinho, tá? Mas que é bem interessante. Não chega a ser um juridiquês, mas para quem gosta de coisas de advogado, talvez vocês vão gostar um pouquinho, pelo menos do começo desse livro. Aí só que tem um caso específico que ela não pode se desfazer dele, né? E pediu o juiz para que as pessoas procurem outro advogado, enfim. Que é o caso de um assassino conhecido como o Ladrão. Ele foi preso porque há muitos anos atrás ele foi acusado de raptar mulheres. Só que ninguém nunca achou os corpos dessas mulheres. E o único crime pelo qual foi possível prendê-lo foi o assassinato da pessoa que descobriu, da mulher que descobriu que ele era esse assassino conhecido como Ladrão, que é a Angela Mitchell. Só que o corpo da Angela também nunca foi encontrado, mas foi possível prender ele pelo assassinato dela, porque foi ela que denunciou ele. Anos se passam, a Rory descobre que o pai dela trabalhava pra esse cara, e trabalhava de um jeito assim, muito mais aquém do que um advogado faria. Então, ele que ajudava o cara, ele que administrava as contas do cara, para que quando o cara saísse da cadeia, o cara ter umas finanças, ele que estava cuidando de todo o processo dessa condicional do cara, vendo tudo, enfim. Além de advogado, era babá também do cara, porque caso o cara, como o cara tava, esse assassino, um ladrão, estava prestes a ser solto, o pai dele, por exemplo, iria encher a despensa pro cara, da casa que o cara ia ficar. Enfim, cuidou de aplicações ao longo da vida para que o cara pudesse viver a parte da sociedade, já que o cara não poderia ser reintegrado à sociedade porque as coisas que ele fez foram muito, né, brutais e tal. Só que o pai da Rory morre. E aí ela não consegue se desfazer do caso e ela vai lá resolver o que precisava resolvido para esse cara ser solto. Só que aí ela começa a investigar e começa a investigar essa Angela Mitchell, que que foi responsável por desvendar o crime e colocar o ladrão atrás das grades.
E aí ela vai começando a entender por que que o pai dela era advogado desse cara, por que que o pai dele estava ajudando esse cara. E aí ela vai entendendo um pouco mais ao longo disso sobre o pai dela, vai descobrindo mais sobre essa Angela Mitchell e sobre esse serial killer também conhecido como o Ladrão. Não posso falar mais nada da sinopse do livro aqui, porque senão eu vou dar spoiler. Mas é um livro muito interessante. Outro livro do Charlie D'Amelio que eu li foi A Garota do Lago. Eu acho que esse livro é muito mais interessante do que A Garota do Lago, assim. Bem melhor, inclusive. Eu não sei qual dos dois livros o Charlie D'Amelio escreveu primeiro, mas é muito mais interessante o que a gente tem aqui em Uma Mulher da Escuridão. Tem ali um mistério, de certo modo algo bem simples no momento que ele explica. Você fala, caraca, que interessante. É muito simples, mas é escrito de um jeito muito bom, muito envolvente, que a gente não consegue parar de ler, até a gente ver o que vai acontecer. E enquanto eu lembro que quando eu li A Garota do Lago e falei sobre A Garota do Lago aqui no canal, tem até resenha desse livro, eu vou deixar nos cards para quem quiser assistir, se tiver sobrado espaço, tá? Porque eu não sei. Eu lembro que eu falei que tinha alguns problemas lá no livro, né? Tipo, a vítima era tida como uma mulher sedutora e ela foi vítima de uma violência, sabe? Aqui a gente já não tem esses problemas, tá? O cara é mau e ponto, tá? Não tem aqui, em Uma Mulher na Escuridão, uma culpabilização das vítimas, tá? E a gente tem também o autor abordando questões de saúde mental, tá? A Angela Mitchell, ela era autista. Só que na época não se falava muito sobre isso, né? Na época dos crimes, que foi ali por volta da década entre 70 e 80, não se falava muito disso. E aí o que a defesa do ladrão fez para tentar inocentar ele foi falar que a Angela Mitchell era esquizofrênica, mas não era. Ela era autista. E aí mostra, né, os jeitos diferentes dela de lidar com as pessoas e como que ela raciocinava de um jeito não diferente, mas assim, diferente de um jeito próprio. Ela tinha um jeito de se relacionar com as pessoas diferente e por isso algumas pessoas causavam tinham uma certa estranheza com ela. Não é qualquer um que ela confiava, não era qualquer um que ela deixava entrar na vida dela. Os pais dela não trataram a situação dela da forma como deveria, trataram ela como louca mesmo. E aí quando ela conhecia alguém confiável, aí ela confiava, mas tinha aí um processo, né? Era um pouco difícil para ela deixar essas pessoas entrarem na vida dela. E ela era muito inteligente. Uma amiga dela vai falar em determinado momento que as pessoas não entendiam ela, as pessoas tratavam às vezes ela mal, tratavam ela como louca, mas ela era muito inteligente. Era porque tem um mistério aqui se essa Angela Mitchell realmente morreu, tá? Isso é uma das outras coisas que o livro vai aí tentar desvendar. Eu gostei muito desse livro, achei gostosinho de ler, assim, a escrita do autor é muito boa. Aqui a gente tem um serial killer, gente, que assassina e mata mulheres. Então, se você tem algum problema com isso, acho que fica aí o alerta de ter um pouco de cuidado. Ele não chega a ter nenhuma cena forte, nenhuma cena gráfica, tá? Mas, se isso te incomoda, qualquer coisa, mesmo o mais leve, te incomoda, talvez convenha aí ter cuidado. Mas é um livro muito bem escrito, eu gostei muito. E assim, livro de crime, gente, eventualmente vai ter alguém assassinado. Alguns vão ser mais chocantes que outros. Esse eu acho que não é tão chocante. Eu acho que eu me lembre de A Garota do Lago, a cena do assassinato, ela é bem mais chocante do que as coisas que a gente tem aqui. Embora lá é uma pessoa só que morre. Aqui, né, a gente tem um serial killer, né, que assassina mulheres. Mas o autor, em alguns momentos, ele vai se mostrar mais interessado na mente, não só desse assassino, mas das outras pessoas em volta. E aí ele vai desenvolver isso com cuidado mesmo, tá? Por exemplo, recentemente eu li A Paciente Silenciosa e eu falei que ali a saúde mental é tratada de uma forma
totalmente irresponsável, né? Saúde mental e a psicologia. Aqui eu acho que o autor já tem um pouco mais de cuidado. Ele aborda, a gente tem aqui uma personagem que tem autismo e ele vai mostrar isso, né? Ele vai mostrar que essas pessoas só lidam com o mundo de uma maneira diferente, sabe? Só não, né, não, é um jeito de se relacionar diferente. Tem também aqui personagem com toque, então eu achei bem mais responsável. Então tá aqui um exemplo, né, para quem me viu reclamando um monte de A Paciente Silenciosa. Tá aqui um exemplo, pelo menos no meu entendimento, não sei o que vocês acham, comenta aqui embaixo se você discorda de mim, em que a saúde mental é tratada de uma forma mais responsável do que em A Paciente Silenciosa. Então, recomendo demais a leitura. Eu concluí O Vale dos Mortos, o primeiro volume, na verdade, né? Porque esse é o primeiro livro de uma série. O segundo, se eu não me engano, é A Batalha dos Mortos. Enfim, tem todos na Storytel. Sobre o que é esse livro? É um livro de zumbi, tá, gente? Um livro que bebe muito nas fontes clássicas de livros de zumbi, tá? Embora eu não tenha lido, acho que nada com zumbi, acho que esse foi o primeiro livro de zumbi que eu li na vida, acho que sim, tá? O que mais se chega perto do que acontece nesse livro é a passagem, tá? Mas lá não é chamado de zumbis, né? São chamados de vampiros, né? Mais no estilo do que eu imagino que seja sua lenda. Por exemplo, o que acontece? Um planeta chamado Absinto, ele fica ali na órbita da Terra. E até então acha-se que ele vai colidir com a Terra. Ele não colide e não destrói o planeta, as pessoas comemoram, então, mas comemoram cedo demais. Porque acontece um apocalipse zumbi. O autor ainda não explicou muito bem porquê. Não sei se ele vai chegar a explicar futuramente na série, mas do nada a Terra vai começando a ficar muito quente, muito quente, muito quente, e as pessoas começam a desmaiar. Desmaiar, desmaiar. E aí, quando elas acordam, elas começam a comer o coleguinha que tá do lado. E aí isso vai se transmitindo, vou chamar aqui de vírus, vai se transmitindo esse vírus aí né, de zumbi, e as pessoas que conseguem sobreviver, assim, é um classicão de zumbi, tá, gente? Tem a família que quer permanecer junta, tem a família que é destroçada, às vezes um vira zumbi, sei lá, a mãe vê o pai comendo os filhos e foge dele, o pai tem que matar o filho, a esposa tem que matar o marido, enfim. Mas tem as famílias, os protagonistas dessa história, inclusive, são uma família, um casal, que acaba conseguindo permanecer junta, né, e sobreviver. E eu acho muito engraçado que desses livros, é o que eu tô falando, assim, ele assim, segue muito as premissas de livros desse gênero, então, mas nem por isso deixa de ser legal, tá? É muito legal. Então, assim, a gente a gente vê um pouco dos governos do mundo, né, o que acontece. Então, tem o governante que se mata, tem o governante que inicialmente vê aquilo tudo acontecendo, acha que é um ataque terrorista de um país vizinho, né? Logo na primeira cena, esse livro ele se passa ali no segundo governo Dilma, na verdade, mas como ele foi lançado, pelo que eu entendi da nota do autor, que tem uma nota no final do livro, explicando aí as coisas que ele fez. Como ele foi lançado, acho que no final do primeiro mandato dela, ele supôs que ela seria reeleita. E ele supôs corretamente, né? A Dilma foi eleita. Mas aí eu acho que logo tipo assim, no segundo capítulo a gente tem uma reunião da Dilma com o Lula, e aí o Lula vira zumbi. Ai, e a Dilma fica tentando entender o que tá acontecendo, assim. Depois eu acho que ele meio que esquece. Eu não lembro o que acontece com a Dilma. Se ela consegue escapar. Com ela eu não lembro. Mas o presidente dos Estados Unidos, por exemplo, ele fala, o Barack, na nota dele, ele fala, o Barack Obama, ele não podia mais reeleger, né? Ele já estava no segundo mandato dele. Então ele supôs que um outro candidato lá, ele fez algumas pesquisas do próprio partido do Obama, iria se eleger. Acabou não sendo isso, né? Mas, enfim, a gente vê lá um outro presidente dos Estados Unidos, não é o Donald Trump,
E aí a gente vê os governos do mundo caindo, o caos acontecendo, e, né, cai as comunicações, cai tudo, e as pessoas não sabem o que fazer. Aí tem, né, os clássicos. O que você faria se estourasse um apocalipse zumbi? Eu quero que vocês respondam aqui pra mim nos comentários. O que você faria pra sobreviver? Qual a primeira coisa? Vamos transformar esse vídeo num grande guia de como sobreviver a um apocalipse zumbi, tá? O que você faria? Tá, primeiro de tudo, procurar arma, né? Um jeito de matar esses bichos, né? Que, assim, todos. E esse livro vai nesse mesmo clássico. Toda a história de zumbi, você precisa tirar na cabeça deles pra estourar os miolos. E aí o barulho assusta eles. Então, né, por exemplo, eu lembro que eu assisti alguns episódios só de The Walking Dead, eu não consegui assistir The Walking Dead, eu não sei porquê. O barulho de arma, por exemplo, assustava eles. Matar eles com um tiro na cabeça era eficiente, mas barulho assustava. Eu me lembro claramente de nos primeiros episódios, não sei se eu tô equivocada, porque tem anos que eu vi esses primeiros episódios, eles usando os porretes pra não fazer barulho. Comida. Como é que você vai conseguir? Mas para pensar, ao mesmo tempo que agora você é o alimento desses zumbis, se todo o governo caiu, não existe mais sistema monetário. Concorda comigo? O que você faz? Shopping, né? Shopping, né? Shopping tem muitas lojas, tem alimentação vasta, tem que olhar, as fontes de energia agora, os locais que geravam energia. Como é que a gente faz? Tem geradores em tal lugar, vamos pegar aqui pra gente ligar as geladeiras. Então, assim, tem todo um sistema e uma comunidade que é criada aqui, que precisa, né, é a sociedade tentando se reerguer numa nova conjuntura, né? Eu acho muito interessante, assim, e engraçado é que eu consigo mais ler histórias de zumbis do que assistir, né? Tanto que The Walking Dead, eu comecei a primeira temporada há anos atrás, assisti poucos episódios e não consegui assistir mais. Acho que eu não cheguei a sentir medo, me deu mais um pouco de aflição, sabe? Parecia que não acontecia nada, pelo menos na época me pareceu. Mas ler é sempre mais legal, assim, então é bem interessante. É lógico, né? Tem algumas coisas aqui, né? Um apocalipse zumbi, né? Eu acho que a gente pode comparar aí com o que a gente viveu recentemente, né? Que não deixou de ser um tipo de apocalipse. Vamos dizer assim, a pandemia de Covid-19 não escolhe quem vai pegar, né? Só que num caso de uma situação que acaba até com um sistema de governo e que é de uma vez, porque no caso o teu presidente virou um monstro ou foi comido por um, né? E o alto escalão do governo todo, né? Polícia também, não escolhe. Então, assim, vai poupar pessoas boas, mas vai poupar criminalidade também, vai atingir pessoas boas, vai atingir pessoas más também. Então tem toda uma nova ordem mundial aqui que eles precisam lidar. É lógico, no começo do livro o autor mostra o que acontece no mundo, ele mostra que no livro dele, sim, isso é global, não é só em São Paulo, que é onde se passa o livro, se não me engano, mas ele vai focar no Brasil, né, nos paulistas que estão ali tentando lidar com aquela situação. E aí ele foca num casal protagonista que tem ali 2 filhos, mas depois eles vão adotando mais, porque é lógico, crianças ficam órfãos, eles vão adotando essa criançada. E os dois, sempre, nesses livros também sempre tem, ou essa pessoa não é o protagonista, ou está próximo dele, que no caso é a protagonista, que são os protagonistas berés, assim. Normalmente eles são homens, aqui a gente tem uma figura feminina também, que é a esposa do cara. Mas que assim, ele sempre é ex-militar, ou ele é militar, e ele sempre acaba virando o líder daquela comunidade ali, ou ajudando alguém que vai liderar aquilo, vocês já repararam? Não tô falando que isso seja ruim, tá? É uma coisa legal desse gênero, como eu disse, esse livro é para ser um livro de zumbi. Provavelmente o autor gosta de histórias de zumbis, ele fala que ele se inspirou em histórias como Madrugada dos Mortos, por exemplo. Então é algo para ser uma homenagem ao gênero e eu acho que ele faz muito bem. Tiveram algumas coisas que me incomodaram, tá? Tem um momento que acontece uma situação lá que uma mulher é vítima de uma violência. E a personagem feminina, que é a esposa do cara e que é líder dessa comunidade, ela culpa a vítima. E o cara fica revoltado com ela.
tá, essa situação poderia acontecer na vida real? Poderia. E depois ela fala que tava brincando, que era só pra provocar ele, pra ele acordar. Eu não entendi, tá? Por mais que seja um casal com uma dinâmica muito interessante, eu acho que essa escolha aí foi meio infeliz. O personagem dele, masculino dele, não tem falhas, sabe? Até tem, mas ele não é. As coisas que eu enxerguei nesse personagem como falhas não são apresentadas como falhas. Por exemplo, às vezes ele resolve as coisas com uma violência desnecessária. Isso é apresentado como, sei lá, uma qualidade dele, pelo menos eu entendi assim. Mas dá pra relevar, tá? É uma série que eu quero dar continuidade. Eu cogitei tentar ler todos os livros, né? Porque eu tava ouvindo no audiobook, então é bem mais rápido. Nesse vlog. Mas eu não quero ficar escutando tanta história assim. São, acho que 5 livros e um livro extra, eu acho que é isso. Eu não quero ler tantos livros assim de zumbi numa sentada só. Por mais que tenha tudo a ver com este vlog, eu acho que já tá bom, tá? Mas eu gostei, tá? Eu gostei do saldo desse vlog. Li um livro de vampiro, um livro de zumbi, né? 2 séries aí que agora eu preciso continuar, né? E 2 livros mais pra área aí do suspense, né? Investigativo. Então, acho que tá feito aí o check de um vlog temático de mês de outubro, né? Bom, gente, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui embaixo a sua recomendação de livro de suspense, terror, livros de bruxas, tá? Pra gente aqui nos comentários. Quem sabe, se eu não tiver lido aí a sua recomendação, eu não leio num próximo vlog. Me conta aqui o que vocês acham desse tipo de vlog temático, tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação. Compartilha esse vídeo pros seus amigos. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Não deixa de me seguir em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, estão no box de informação. Se você for comprar livros ou qualquer coisa, por favor, compra na loja da sua preferência, utilizando um dos links que também estão na descrição do vídeo. Comprando através desses links, vocês ajudam a apoiar o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso. Então, agradeço aí o apoio. Assiste esses 2 vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e a gente se vê num próximo vídeo.